Hoje a gente vai falar sobre, né, como ser promovido, 3 passos para ser promovido e manter seu emprego nessa era de transformação digital, né, para não ser substituído pela IA, mas quem sabe ser substituído por alguém que sabe usar muito bem a IA também. E para quem ainda não me conhece, chegou agora, veio pela primeira vez, quem veio repetido vai ouvir de novo, né, mas a apresentação é sempre bom para fazer. Então, hoje eu sou especialista em desenvolvimento de líderes, fundadora da WeLeaders. A WeLeaders já existe há pelo menos uns 5 anos extraoficialmente, mas como CNPJ, né, tipo, é isso só que eu vou fazer da minha vida, né, como carreira, tem 1 ano e meio indo para 2. 15 anos trabalhando aí como VP de RH em empresas grandes, né? Comecei lá na Deloitte como secretária executiva, depois eu fui para o HSBC, passei pelo Banco Geme, pela Wipro Tecnologia e depois na Softplan. Por isso que tem gente conhecida, né? Vocês trabalharam juntos ou no HSBC, ou na Softplan, ou na Wipro, então acabam se reencontrando por aí. E, principalmente da Wipro para cá, que eu me aprofundei nesse mundo de desenvolvimento de líderes e de times. E já que eu estava em empresas de tecnologia, então essa coisa de o líder do futuro, o líder digital, mentalidade digital, cultura digital, me chamou muita atenção e eu gosto, né? Eu sempre tive essa coisa de querer saber o que vai acontecer, de olhar para o futuro, tanto das teorias do passado quanto das teorias do futuro também. Então, eu comecei a me interessar por esse tema e juntei as duas coisas aí, né? Todo o arsenal de conhecimento teórico e prático. Quem era líder atendido por mim na época, né? Teve a oportunidade de participar como minha cobaia, né? Eu ia testando tudo que aprendia na teoria e na prática para ver o que dava certo, o que não dava certo, conforme cada perfil de líder e de equipe. Juntei todo esse arsenal, né? Todas essas ferramentas, algumas que eu peguei de outra pessoa, né, que foi compartilhada, algumas que eu criei, outras que eu fui juntando, né, e para sair uma terceira, e enfim, juntei todo esse arsenal aí. E na WeLeaders, então, hoje eu trabalho com mentoria para líderes do futuro, né, com esse olhar no futuro, treinamentos e workshops com temas relacionados com isso, tá? Então, Paula, mas você vai falar de tecnologia? Não. Eu vou falar de como a tecnologia muda o nosso comportamento, de como a tecnologia muda as relações profissionais, relações de trabalho, gestão de pessoas e enfim. E mais recentemente também, já deu 1 ano que eu me tornei uma partner, né, uma consultora parceira da Great People e da GPTW, porque se a GPTW ela faz a pesquisa, né, para os melhores lugares para se trabalhar, esses melhores lugares têm que ter os melhores líderes, excelentes líderes. E se eu ajudo a formar excelentes líderes, eles também vão querer trabalhar nas melhores empresas. Então, eu entendo que esses dois vieses aí do meu trabalho estão intimamente ligados, né? A gente não faz ótimas empresas com líderes horrorosos, né? Eu, você, todo mundo aí já teve em algum momento na vida líderes traumáticos, né? Líderes ruins e que a gente não quer mais, a gente quer fazer diferente. Então, é nisso que eu acredito, tá? Líderes melhores constroem as melhores empresas para trabalhar e é lá que todo mundo quer trabalhar também. E sou coautora desse livro, DNA de Liderança, né? Eu escrevi um capítulo sobre liderança na era digital, ficou bem legal, né? Foi um convite que eu recebi, eu falei, será que eu escrevo? Não escrevo? Sei lá, nunca pensei, né? Mas é um capítulo só, é melhor do que escrever o livro inteiro. Então, eu me aprofundei no que os líderes precisam ter em mente, começar a desenvolver, né? Para liderar bem na era digital, tá? Então, sobre questões sobre comportamento, gestão de pessoas, ferramentas, a visão que você precisa ter. Ficou super legal. Os outros capítulos dos colegas também ficaram muito bons, então eu recomendo para vocês, né? Quem quiser adquirir, clica no QR Code, porque não tem na livraria, né? Então é só com os autores que compram, tá? E já comecei não, vai ser lançado um outro também para RH, como formar líderes do futuro. Vai ser lançado agora em julho lá na Conar, em São Paulo. E por que eu criei a comunidade WeLeaders, né? Veio de dois Ds. Um desejo de ter líderes juntos para a gente falar, debater, como o Daniel falou assim, vim de curioso, o Marcos falou, eu quero também entender um pouco mais. Então, tem gente que veio aqui porque quer ser promovido, tem gente que veio para pegar uma dica, outra. Não importa, eu quero líderes, vou até adiantar aqui, né? Que tem esse mindset inovador, que queiram aprender, ampliar, expandir, lapidar, trocar, ouvir, respeitar, né? Eu sei isso, mas eu não sei aquilo, beleza, a Paula sabe, eu vou aprender com ela. O Marcos vai me falar alguma coisa
nova, beleza. Aí ele é um convidado, mas ele pode me ensinar algo? Pode também, né? Então é um lugar de troca. Eu não sei, eu sei muita coisa, né? Mas não sei tudo. E não é lugar de mente fechada, de líder herói, líder que sabe tudo, com ego, que julga, que critica, ou também de ficar quieto, né? Porque o intuito aqui é trocar. E o outro D que ficou lá no slide anterior é para divulgar o meu trabalho também, porque, afinal de contas, não sou uma ONG e preciso trabalhar, então é bom que vocês conheçam também o que eu faço para poderem confiar. E essa frase aí, que é de uma música, né? O futuro não é mais como era antigamente, então todo o conceito que a gente tinha de planejamento, né, de competências que a gente precisava, de visão de longo prazo, tudo isso já vem mudando há muito tempo, né, principalmente depois da pandemia, depois da inteligência artificial, então deu um boom assim no que a gente tinha de conhecimento e de expectativa sobre o futuro para o que está acontecendo agora e nos próximos meses, nos próximos anos. Então, essa olhar para o futuro é muito diferente do que a gente olhava para o futuro há um tempo atrás, os nossos pais, etc. Tá? Não sei se vocês já viram esse gráfico, mas ele mostra que a tecnologia ela foi crescendo aqui numa linearidade através dos milênios, né? Demorou milhares e milhares de anos aí para revolução da agricultura, da cerâmica, irrigação, cidades, metalurgia, matemáticas, né? Depois que veio Grécia, Roma, etc. Aí, quando chega lá no ano 2000, essas tecnologias que antes eram milenares, a gente tinha muito tempo para se adaptar a elas, elas cresceram de uma forma exponencial, né? Deu um boom aqui do ano 2000 para frente, principalmente, veja, na inteligência artificial, quanta coisa que não surgiu em um ano e pouquinho, né? Então é um boom exponencial, só que a nossa mentalidade cognitiva, ela continua nessa linearidade, né? Então fica um gap aqui que a gente precisa cobrir entre o que o mercado, a tecnologia está pedindo e aquilo que a gente desenvolve organicamente no nosso cognitivo, tá? Então, sabendo que existe esse gap, a gente precisa propositalmente correr atrás de certas capacidades, de habilidades que a gente precisa, então, para viver nesse novo mundo, tá bom? Bom, então eu falei de 3 passos, né, para a gente olhar aí de como ser promovido nessa era. E por que eu trouxe isso de promoção? Porque muitos de vocês responderam àquela pesquisa. Quando eu entro na comunidade, eu mando a pesquisinha para vocês e deu lá 49%, né, como maior desejo de carreira, maior desafio é a promoção, né? Seja para gerente, seja para C-level, CIO, CTO, enfim, mas que envolvesse esse contexto aí de promoção. E o que eu vou falar aqui serve para qualquer um que quer ser promovido. Claro que quanto mais sênior, mais essa nossa visão tem que ser ampliada, né? Ela tem que ser mais cuidadosa. Ah, mas serve para quem quer ser promovido aí de analista, tech leader, enfim, serve também. Para quem está procurando emprego e quer passar numa entrevista, o que o mercado está olhando, o que o RH está procurando. Então, eu fiz aí uma curadoria para trazer para vocês, então, como abrir essa mentalidade para promoção, para um emprego novo, mudar de área, um novo projeto, enfim, para você se tornar um candidato potencial para ser escolhido ali para o teu próximo passo de carreira, tá? Como eu falei nos anteriores, tudo começa com a mentalidade. E essa mentalidade digital tem tudo a ver com o futuro do trabalho agora. Eu perguntei, fiz a enquete tanto no LinkedIn quanto ali na comunidade, né, para saber se vocês tinham, se consideram ter esse mindset digital, ou se só usa produtos digitais. E mesmo com muitos dizendo aqui, eu tenho esse mindset digital, depois quando a gente conversa ali né, na mentoria, ou enfim, descobre-se que, putz, não era tão assim que eu pensava, então eu preciso revisitar alguns conceitos aqui, tá? Vamos ver se você tem mesmo a mentalidade digital. O que a gente precisa olhar? Primeiro, o seu autoconhecimento, né? Como é que você se atualiza? Como é que você está olhando tendências? Como é que você está olhando para a chegada da inteligência artificial? Até 2 anos atrás falava muito em metaverso, agora o metaverso está meio congelado, né? E voltou ao assunto da inteligência artificial. Então, como é que você está vendo tendências de tecnologia, de mercado, da economia, de comportamento das pessoas, né, de consumo? Como é que você está promovendo a cultura digital dentro da tua equipe, dentro da tua empresa, né? Quem tem empresas menores tem uma atuação maior, às vezes quem está em empresa grande como o Daniel ali, né? Então, na tua área, na tua equipe, como é que você está promovendo essa cultura digital?
ela é só alguma coisa que vai nos e-mails corporativos ou realmente ali no dia a dia você está contribuindo e promovendo essa cultura? Ah, Paula, minha empresa ainda não tem uma cultura. Beleza, mas se você é um líder que está à frente dos outros, está antenado no que está acontecendo, você já pode ir implementando algumas coisas no teu espaço, na tua equipe. Então, eu não preciso trabalhar no Google para ter uma mentalidade digital, não preciso trabalhar na IBM, na Dell, enfim, mas você pode ter essa mentalidade digital em qualquer empresa, em qualquer lugar ali onde você esteja, tá? Você está olhando para fora da bolha, e isso é olhar para, de novo, mercado, tendências, outras tecnologias, seus pares na empresa, o que eles estão fazendo que vai se conectar, como é que você está fazendo parcerias e como que está a tua competitividade. Não a competitividade de sobrepor alguém, né? Mas o teu perfil lá, o teu LinkedIn, o teu currículo, né? Com essas atualizações que você está fazendo ou não, te torna uma pessoa competitiva no mercado para promoção, para o emprego novo ou para o que vai acontecer daqui para frente? Depois, inovação e futuro, né? Como é que está a tua comunicação digital? Eu falei agora há pouco, né? Abram as câmeras para eu ver a carinha de vocês, porque senão a interação fica um pouco prejudicada, né? Então, como é que você está falando com time remoto, com time híbrido, em reuniões virtuais, em e-mails, em WhatsApp, enfim, a comunicação digital, porque está cada um num canto, influencia bastante. Tem líder que não faz, né? Acha que só repassar alguma informação é comunicação, mas não é. Você precisa realmente entender como é que você está se comunicando nessa nova cultura. Novas tecnologias, tendências, como é que está a sua visão de futuro, né? Então, falei, o futuro não é mais como era antigamente, como é que você está se preparando para o futuro? Então, tem aqueles exemplos clássicos, né? Da Blockbuster que faliu, da Kodak que faliu, porque eles não se prepararam corretamente para o futuro. E olha que décadas atrás o futuro chegava mais devagar, né? Agora o futuro ele chega que vem uma lombada aí na gente, tá? Então você precisa estar antenado nos movimentos do mundo para entender o que vai acontecer no teu segmento de negócio, na tua empresa, com os concorrentes. Então a gente tem que ampliar essa visão. Não é só mais os meus concorrentes diretos, né? Mas a eleição dos Estados Unidos vai afetar a economia do Brasil, vai afetar investimentos, a minha empresa pode crescer e trazer projetos, ou a minha empresa pode diminuir e perder projetos. Vocês estão olhando para isso? O líder e a empresa, então, que tiver antenado com isso, um passo à frente, estiver já caminhando nessa velocidade da transformação, tem um diferencial de mercado, frente a concorrentes, frente a consumidores, né? Os talentos, os melhores líderes, os melhores analistas, consultores, eles também vão querer trabalhar nas melhores empresas, nas que já estão mais modernizadas, que estão mais tecnologicamente, né, implementadas. Por que eu quero trabalhar numa empresa com aquele pensamento arcaico, engessado, quadradinho, se tem uma outra que está olhando para o futuro, está olhando para tecnologia, está olhando para a diversidade, enfim, está olhando para outras coisas. E a tendência de mercado agora, de produtos, de consumo, é essa era da personalização. Como tem muita gente boa fazendo muita coisa, então quanto mais personalizado for aquela solução para o cliente, você tem também uma vantagem competitiva, tá? Então tem todo mundo não, mas tem muita gente no mercado olhando para essa tendência, para essa era de personalização. Seja em produtos duráveis, não duráveis, consumo, serviços também. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, né? O que vocês querem ver? Quais são as dúvidas? Qual é o próximo tema? Porque eu posso bem chegar na comunidade e falar assim, o mês que vem eu quero falar sobre, sei lá, sobre comunicação digital, que está aqui. Mas se vocês não estão interessados naquilo naquele momento, eu vou estar falando com ninguém, né? Então eu tenho que personalizar o meu conteúdo para as necessidades de vocês. Por isso que essa interação ela é muito importante. Pensem nisso também na hora com a sua equipe, né? O que a sua equipe está precisando naquele momento? Está precisando de algum treinamento, de algum apoio, da sua atenção? Está precisando de feedback? Não está? Então, dar esse mesmo nível de experiência, não só lá para o teu cliente, mas para a tua equipe também, tá? E como eu falei agora há pouco, identificação de gaps, né? Na capacitação sua, do seu time, da empresa, de estrutura, de tecnologia, de infra,
Na semana passada eu fui num evento da Dell, que eu até mandei ali para vocês, eu não sei quem é de infra, quem não é de infra, quem já sabia dessa informação, quem não sabia, mas muita gente que estava lá no evento mesmo também não sabia, por conta da inteligência artificial ter que fazer muitos processamentos ao mesmo tempo paralelos, né? As empresas têm que fazer a provisão de infra daqui para frente, e que 99% não estava olhando para isso. Então, como é que você quer trazer inteligência artificial para sua empresa, né, para sua equipe, para alguma solução, se a tua infra não está adequada? Vai dar pau, né? Não vai conseguir processar tudo isso. Gaps de visão, budget, né? Budget para orçamento, para capacitação, para promoção da sua equipe, para essa provisão de infra, para qualquer coisa, tá? Quando a gente olha para revisão de orçamento, muitas vezes isso não está em conta, né? E aí quando você quer fazer, não sobrou orçamento, porque enfim, você não previu, tá? E aí, o que a gente precisa? Adaptação constante, né? Então, fazer parcerias, né? É impossível a gente saber tudo, se é que algum dia a gente soube tudo, né? Então, tem que fazer parcerias, olhar para as outras áreas, mudanças no time que você precisa fazer, né? Trazer sempre as pessoas melhores para trabalhar, mas eles também estão sempre procurando as melhores empresas para trabalhar. Então, as mudanças são constantes, mudança de escopo, mudança de qualquer coisa. As novas tecnologias, sistemas, reportes, qual que é o risco aqui, né? De estagnação. Então, se você não se adapta constantemente, você pode ficar estagnado e em algum momento você vai ficar de lado, né? O pensamento crítico para análise de dados mais complexos, para analisar o que está saindo da inteligência artificial, o que está saindo do teu BI, fazer a leitura, né? Já me deparei com muitos líderes que não sabem interpretar aquilo, né? Aqueles gráficos, aquelas informações. Então, isso é muito importante. Tem que ter começo, meio e fim, né? Parece óbvio, mas quanto mais jovem, tem dificuldade em começo, meio e fim, né? Com a falta de foco, então começo, mas não termino, e as coisas ficam pelo meio do caminho. E o pensamento crítico exige que você tenha, quer dizer, que você faça o começo, meio e fim, né? E desenvolva isso na sua equipe também. E ter a visão de futuro, né? O que é sustentável, o que não é sustentável. Então, hoje, se a gente olhar para o teu currículo é sustentável? Você vai conseguir se manter no mercado ou na sua empresa daqui para frente com as capacidades, habilidades técnicas e soft que você tem? Então, tem que analisar o que vai ser sustentável para você, né, na tua equipe, na tua empresa. Por exemplo, se a tua empresa é engessada, não está olhando para nada disso, será que ela vai se manter no mercado por muito tempo? Será que você já não tem que começar a olhar outras coisas? Então, é olhar para a sustentabilidade, a competitividade tua enquanto indivíduo, enquanto líder, mas do lugar onde você está inserido também. Para tudo isso, a gente precisa de muita criatividade, olhar para a inovação, pensar fora da caixinha, precisa ter um time diverso. Quando a gente fala de diversidade aqui, é diversidade de experiências, de saberes, de conhecimentos, de idades, de gerações, né? Então, os antigos, não falo que são os mais velhos, né, para não entregar a idade, mas os mais antigos, aí, os mais experientes, né, tem uma bagagem de vivência que já resolveram muito problema no meio do caminho. Os mais jovens estão chegando com aquele gás, né, de querer fazer acontecer, fazer mudanças e propósito, ESG e etc., mas não tem a vivência. Então, a gente tem que ter esse time diverso, né? Preciso de jovens, preciso de medianos, preciso dos mais antigos também, para poder justamente pensar em inovação. Se eu tenho um time só muito antigo, estão muito habituados, não pensa fora da caixa. Se eu trago um time muito novo, não tem a experiência. Então, a gente precisa dessa diversidade. E deixa o time trabalhar, né? Quanto mais o líder capacita o time, mais ele consegue ir andando aí de uma maneira mais autônoma, tá? E precisa de muita colaboração, trabalhar em equipe, desenvolver para que a sua equipe trabalhe bem com a equipe do outro colega, né? Então, em TI a gente vê, às vezes, equipes competindo ou tirando da reta, né? Não, mas isso aqui não é da minha equipe, não, isso aqui é lá do Marco. Não, isso aqui ninguém falou que é meu, isso é do Marcos. Não, isso aqui é da Bia. E fica aquele jogo de empurra ao invés de ter uma colaboração. Não cabe mais ter esse jogo de empurra. A gente precisa fazer com que as nossas equipes, nossos pares, trabalhem bem em colaboração. E o Jeff Bezos falou aí recentemente, né, que o perigoso hoje é não evoluir. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais evoluir
as nossas habilidades. Uma pesquisa da Microsoft mostrou que 63% dos líderes não contratariam alguém sem habilidades de inteligência artificial e 71% deles preferem contratar um candidato menos experiente, mas que tenha habilidades com IA. Tá? Então, o que a gente falou da diversidade, eu preciso de uma pessoa mais experiente por conta da bagagem, da vivência, mas talvez venha alguém mais jovem que já tenha essa habilidade de inteligência artificial aí mais aflorada. E ao invés da gente pensar que vai ser substituído por uma inteligência artificial, né, que sempre tem essa discussão, então a gente tem que pensar, será que eu vou ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que eu? E usar o que a gente puder aí da IA para impulsionar a nossa carreira, tá? Essa consultoria Talent LMS fez uma pesquisa, né, no ano passado. Então, se pudesse ser escrito o perfil de uma pessoa muito valorizada no mercado de trabalho, qual seria? Então, essa pessoa tem que ter a mentalidade digital aí bem desenvolvida, ouvir mais do que falar, né? Então, o líder, aquele que sabe tudo, que dita, que decide tudo, vai perdendo espaço, porque a gente precisa de outros saberes dentro da equipe. Então, ouvir mais do que só falar, ouvir a equipe, ouvir mais o cliente, aquela escutativa, o que estão me dizendo aí de mensagem subliminar, né? Saber resolver problemas com pensamento crítico, encontrar soluções inovadoras e ser altamente proficiente no uso de IA. Paulo, eu preciso saber tecnologia, programação? Não, mas você vai precisar saber alguns conceitos básicos de lógica, de pensamento crítico, o que está por trás da IA, até para você poder pedir para a tua equipe, para você poder comandar, fazer os prompts e enfim, tá? E tudo isso que eu estou falando para vocês, o que é considerado importante na mentalidade digital, o RH e o mercado começam a avaliar todas essas competências que eu contei para vocês de uma forma diferente. Então, o RH sempre vai olhar no momento ou da contratação ou da promoção do líder, como que está desenvolvida as soft skills, né? Então, o pensamento crítico, a habilidade de trabalhar em equipe, fazer parcerias, se está trazendo diversidade para o time, o feedback que o time está dando com relação ao líder, como é que ele está fazendo gestão de pessoas, se está trazendo inovação ou não, né? Se as pessoas estão trazendo inovação e ele vê o que pode ser feito ou está barrando, não, isso aqui a gente já fez, isso aqui a gente já tentou, isso não dá certo, né? Gestão de crises, porque toda hora muda alguma coisa, então toda hora a gente tem uma crise nova, né? Como é que está o engajamento da equipe e a postura e senioridade. E aqui não é só o que se sabe fazer tecnicamente, mas todas essas competências soft vai demonstrar a senioridade daquele líder para lidar no dia a dia, tá? E como é que está a postura. Fala bem, se comunica bem, engaja, cuida, dá atenção. E o que o mercado está avaliando, tá? Eu conversei com pessoas bem experientes, bem sêniores de Talent Acquisition e conversei com alguns líderes bem sêniores também de tecnologia para saber o que eles estão considerando, tanto no momento de promover, quanto no momento de contratar alguém, tá? Para cargos aí de liderança, tá? De gerentes para cima. Então, saber lidar com a ambiguidade, a gente não tem mais nada 100% certo, né? Pode ser isso, mas pode ser aquilo, né? A gente tem várias variáveis para lidar no dia a dia, então tem que saber lidar com isso, trabalhar frustração, né? Trabalhar que a sua ideia, de repente, seu projeto não foi para frente, porque tem um outro melhor, e aí o que é melhor para a empresa, o que é melhor naquele momento. Né? Então, as coisas não são mais 100% certas. Resiliência para todas essas mudanças. Como é que está fazendo a gestão de pessoas? Como é que está olhando para o futuro? Como é que está a comunicação interna e externa, principalmente em momentos de crise? Como que está a influência desse líder? Tá? Junto ao cliente para conseguir as parcerias internas com os outros stakeholders, a reputação desse líder, confiança, caráter. E me falaram uma coisa interessante, tá? O mercado está estagnado para posições de C-level. Então está crescendo pouco, mas está tendo muita troca. Tá? As vagas que estão abertas não indicam necessariamente crescimento, mas troca de perfil. Então estão tirando os C-levels com perfil engessadinho para trazer C-levels que estejam mais alinhados com essa mentalidade digital. Ah, Paula, só se leva? Não, daí toda a cadeia que vem abaixo, né? Gerente, tech leader, coordenador. E um alerta de tendência também. Uma tendência de futuro é não ter mais tanto trabalho como na forma CLT.
né? Mas os famosos freelas, né, e trabalhos temporários tendem a ganhar volume daqui para frente, tá? Tudo bem que a lei brasileira é uma coisa meio esquisita, que a gente precisa entender isso, né? Como é que fica esse cenário aí de trabalhar as a service, tá? Vocês conhecem esse termo? Executivo as a service? Tá. Eu faço parte de um grupo que é o Chiefs Officer, né? O Chiefs? Não, é legal. Tá. E é exatamente essa tendência aí, né? Então é isso, né, Marcos? É trabalhar por projeto, ou às vezes ajudar a rampar uma startup, empresas Mentoria pequenas. pontual, treinamento, alguma palestra, quer dizer, você está vendendo a sua hora, né? Vamos pensar assim. Isso, E isso, você acaba sendo, você é o self-employed, né? Você está sozinho ali vendendo o isso. trabalho no mercado. E você pode ter Uhum, um, dois, três, cinco, 50 empresas, uhum, clientes diversos, né? Então, é uma uhum. relação comercial, né? Não é uma É, relação de emprego, né? aham, Muda bastante. é isso mesmo. É uma prestação de serviço, não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Mas são por projetos temporários e isso tende a crescer essa opção de trabalho, né? Então a gente sabe que tem muita gente cansada do CLT, que não cansada da empresa, né? Principalmente quando a gente vai chegando, ganhando mais experiência, né, Marcos, e não idade. Mas a gente quer trabalhar então com projetos que a gente gosta, né? Que tem a ver com nossos valores, com a nossa visão. E aí, trabalhar como um executivo as a service, né, o executive as a service, é uma tendência e é uma opção que vocês podem considerar mais para frente também. Mas é uma tendência, Para tá? tudo tem o lado bom e ruim, né, Paula? Porque Uhum, assim, quando você está dentro de uma organização, você tem a possibilidade dos vínculos, né, de um trabalho de longevidade, né, que você cria isso, coisas que você vê se isso. materializar ali. E eu Uhum. trabalhei muito com consultoria, né? Eu fui Ernst Young, fui Deloitte, fui KPMG. Nossa, E foi Deloitte também, legal. quando você é consultor, você vai, resolve alguma coisa durante um período, às vezes mais curto, às vezes um pouco mais Uhum, longo, vamos entender longo aí como alguns meses, um ano, sei lá. uhum. E E vai você vai embora. embora, você não vê a continuidade disso, né? Isso é uma coisa Uhum, que eu, pelo menos, sinto um pouco falta, porque eu já tive vários lados do balcão aí, né? Quando você está numa uhum. organização que você fica lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, você Sim, consegue ver isso se materializar, quer dizer, o ver a resultado, coisa acontecer. isso trazendo aí um benefício, você consegue ver um legado que você deixou ali de repente, entendeu? Então, eu acho que tem um Uhum, lado bom e tem um lado ruim, quer dizer, para efeito, eu acho que tudo é uhum. adaptável, a gente precisa estar É. adaptado, né? Então, Uhum, eu acho que é uma tendência realmente, eu tenho lido bastante sobre isso, mas eu acho que é uma opção a mais, né? Eu, inclusive, estou uhum. buscando recolocação no mercado nesse momento, né? Eu estou sem Tá, trabalhar. tá. Mas eu ainda não tiro ainda como uma primeira opção para mim a questão do mercado padrão, né? Você trabalhar em uma empresa Aham. e prestar lá Uhum. o meu trabalho diariamente nessa empresa, entendeu? Legal. Uhum. Mas eu acho que abre um leque muito legal, que eu conheço várias pessoas que fazem, que abre um leque, uma para trabalhar para empresas fora do Brasil, então você acaba podendo trabalhar até mais de uma empresa ao mesmo tempo, né, Paula? E pegando Uhum. projetos, geralmente, como você não tem um vínculo empregatício, você faz no tempo que você estipular ali como certo e Uhum. combinar com a empresa. Então, eu acho muito legal essa possibilidade também de Uhum. você ter a possibilidade de pegar mais de um freelance, por exemplo, por vez. Uhum. Eu tenho vários Sim. amigos que fazem essa modalidade, claro. Depende do tipo de trabalho também, eles fazem totalmente remoto, mas eles trabalham. Eu tenho um amigo que trabalha para os Estados Unidos e tenho uma amiga que trabalha para a Inglaterra. E Uhum. acaba aí abrindo um leque muito grande para eles pegarem emprego, pegarem trabalhos, jobs Uhum. de outros lugares também. Muito legal, né, Bia? Porque, como você falou, abre um leque de opções de oportunidades. Então, não quero mais ser CLT. Tem essa opção, né? Não Sim. quero mais ser as a service, quero voltar para o mundo corporativo, que nem o Marcos falou. Tem essa opção também, tá? Mas, o que eu quero dizer aqui para vocês? Seja dentro de empresas, né? Ou seja, aqui para te contratar como um executivo, a TIFs ali que o Marcos comentou, eles são bem criteriosos no quadro de pessoas que vão compor ali os executivos as a service, tá? Então, eles vão olhar para tudo isso, né? Então, quem está à frente, quem está buscando sobreviver,
né, daqui para frente, e eu digo isso num bom sentido, de crescimento da empresa, de ser sustentável, né, de ter estabilidade, precisa fazer toda essa troca de tecnologia, né, de hábitos de consumo, de produtos, dos profissionais capacitados, e aí todo mundo vai lá e vai pincelar, né, quem realmente está preparado com essas habilidades aqui, tá? Então é para isso que o mercado está olhando, as vagas que estão abertas, as boas empresas que a gente quer trabalhar, né? Porque pode ter empresa da esquina também que não está olhando para isso, mas você vai ficar satisfeito trabalhando lá? Então, se vocês estão aqui, estão nessa comunidade, estão vindo nos encontros, eu entendo que vocês estão com a mentalidade aberta e ampliada para isso que está acontecendo, que vai garantir nossa sustentabilidade no futuro, né? Então, é isso aqui que eles estão olhando, é isso que a gente precisa desenvolver e agregar no momento que a gente é promovido, que a gente é contratado, que a gente pega um projeto bacana aqui, as a service também, ok? Tá fazendo sentido? Todo sentido. Legal. Eu fiz um comentário aqui no chat, pessoal, sobre uma avaliação que eu tive a oportunidade de fazer, que é sobre o índice de maturidade individual, né? Eu fiz dessa Atlas Individual Visão. não conhecia. É, É gratuito? eu fiz gratuito, né? Era um piloto, uma espécie de teste, mas eu acredito que seja pago, tá? É uma empresa. Eu tenho até um folder, se quiser eu posso até colocar aqui. Vou Põe mandar, na comunidade depois pra gente. botar lá no chatzinho nosso lá no WhatsApp. Eu acho que talvez valha a pena dar uma olhadinha, né? Assim, é uma opção a mais, pelo menos para conhecer, né? Eu fiz, Uhum, achei interessante, né? Eu até legal. posso até compartilhar o meu teste aqui, não tem problema nenhum. Eu jogo lá no grupo para vocês darem uma olhada, o que que tem, o que que não tem, Legal. o que faz, o que que não Ah, faz, o que que legal. aparece, o que que avalia. Para você, Coloca. principalmente, eu acho que para você que mexe com essas coisas Aham. mais focadas no indivíduo, né? Eu acho que talvez seja um É. negócio interessante de conhecer, pelo menos. Porque eu conheci essas análises de maturidade para a empresa, né? Assim como avaliador de cultura, né? Então, empresas que querem começar a fazer a transformação digital, né? Que estão trazendo IA, então, olha a maturidade digital. Mas enquanto indivíduo, realmente eu não conhecia, tá? Inclusive, a Great Place to Work, né? Na certificação ali da GPTW, agora eles têm um índice que é o IVR, o IRV, que é o índice de velocidade, né, de inovação que as empresas estão indo. Então, tem perguntas ali dentro da pesquisa, os colaboradores vão responder, então, se eles estão sendo ouvidos quando trazem ideias, sugestões, inovações, se a inovação já está acontecendo, se está ainda muito incipiente, se está numa velocidade maior, e aí sai um índice, né, que é novidade de uns 2 anos para cá, que é o índice de velocidade de inovação da empresa, né? Então, ali também a gente consegue saber como é que está a maturidade, e aí sai por equipes, enfim, não sei quem que já respondeu, quem que já teve acesso aqui à GPTW, mas sai o resultado por diretoria, por equipe, então a gente consegue ver que a equipe do Marcos ali está mais aceleradinha, mas a equipe da Bia nem começou, tá? Então, é legal fazer essas análises sim, para a gente entender como é que está o perfil. E os líderes que têm essa mentalidade mais aberta, estão já fazendo a inovação acontecer, acabam tendo mais chances, como a gente está falando até agora. E aqui, uma outra pesquisa da Fundação Dom Cabral e da Meta, que saiu esses dias também, fala que, né, a transformação digital virou uma questão de sobrevivência para as empresas, e 30% dos respondentes entendem que o principal impeditivo para a evolução digital é a estrutura e a cultura organizacional, né? E os principais ali orquestradores da cultura organizacional são justamente os líderes. Então, em empresa que a gente tem, né, líderes mais engessados, mais quadrados, assim, né, que remetem lá ao dinossauro, como a gente fala popularmente, informalmente, né, dos líderes mais antiquados, então vão ser extintos, tanto a empresa quanto esse tipo de perfil também. E aí o segundo passo é a postura do líder. Então, como que está a tua postura? Tem que ser uma postura executiva, e não mais aquele líder que só apaga incêndio, né? Que só vive no operacional, que é mão na massa e que está ali só resolvendo o problema o dia inteiro. Precisa ter uma visão mais estratégica. Paula, como é que eu vou ter visão mais estratégica para apagar menos incêndio? Você tem que desenvolver a tua equipe, você tem que ver o que pode ser digitalizado, processos que precisam ser melhorados. Talvez você não consiga isso de hoje para amanhã, né? Mas você vai conseguir em algumas semanas, em alguns meses, para fazer essa virada.
tá? Então começa a ter uma visão mais estratégica. O que que acontece na tua empresa, no teu cliente, na concorrência, no mercado? Como é que você está participando das reuniões, né? Como é que você leva os seus dados? Como é que você conta a história do que está acontecendo na tua equipe? Né? Como é que você conta a evolução da performance que está acontecendo? Como que é a tua gestão de projetos e a gestão de pessoas? É uma bagunça? Você tem indicadores, né? Teu BSC está bonitinho ali, né? Você consegue comprovar, analisar o que tem de indicadores do projeto, de backlog, enfim, ou está tudo desorganizado? O foco no cliente. O foco no cliente não quer dizer que você tem que ficar 100% ali dentro do cliente, falando com o cliente, vai almoçar com o cliente, né? Vive com o cliente. Não, quer dizer que ele tem que ter a melhor experiência. Mas para isso, você precisa dar foco lá no seu time, fazer bem uma gestão de pessoas, capacitar bem o teu time para que juntos eles proporcionem a melhor experiência para o cliente, tá? Então, quando é foco no cliente, não é ficar 100% do tempo dedicado para o cliente. Não é isso, mas sim que ele tenha a melhor experiência, melhor serviço, melhor produto. Você vai conseguir isso tendo um time bom ali de alta performance. E fala-se muito agora também na conduta ética, principalmente no treinamento das inteligências artificiais, né, para evitar os vieses. Então, como é que vocês estão treinando? Que tipo de informação que está entrando? Como é que está sendo feita a curadoria da informação que está saindo? Né? Tem viés ali? Não tem? Às vezes eu brigo aqui, né, com o ChatGPT e com o Gemini, né, Gemini. Falando, não, mas espera aí, isso aí não está fazendo sentido, não. Né? No Brasil não é assim. Ou você não considera o tal ponto, pesquise de novo e considere tal ponto, porque a gente, com a nossa experiência, a gente consegue perceber alguns vieses que aparecem ali de vez em quando. Então, muito cuidado daqui para frente de como vai ser alimentada essa IA aí na empresa, né, no teu produto. Muito importante, comunicação. Como é que está a tua comunicação? Né, diálogos construtivos, com a ambiguidade que a gente falou agora há pouco, né? Então tem muitas opções, muitas variáveis, muitas ideias. Não necessariamente a sua vai ser a correta sempre. Muitas vezes vai ser a do colega, do concorrente. Como é que são esses diálogos, né? Então tá bom. A ideia da Bia foi acatada nesse momento, mas Bia, olha, eu posso contribuir contigo com esse pedacinho aqui que do meu lado é melhor que o teu. Vamos juntar, tá? Então a competitividade tem que ser da empresa no mercado e não mais das pessoas internamente, né? Não mais de líder com líder, par com par, área com área, tá? Então esses diálogos têm que ser construtivos e vocês, principalmente, né, são os orquestradores ali da coisa toda, né? Então se duas áreas não se bicam, coloca o líder ali tem uma grande influência, tá? Ou porque ele tá pondo fogo ou porque ele tá muito ausente. Construção de bons relacionamentos, falar bem com todas as gerações, né? Eu escuto muito, fala essa geração nova aí, a geração Z, não consigo falar com eles, não entendo eles, não quero nem saber de falar com eles, mas a gente precisa saber falar com todo mundo. Clareza e transparência, né, naquilo que a gente pode comunicar, se não sei, não sei, estou indo atrás, estou buscando, escuta ativa do teu time, do teu cliente, de outras pessoas, que às vezes a ideia vem, né, de onde a gente menos espera, e saber dar feedback, né, então razão aí de muitos traumas em épocas de promoção é o líder que dá um feedback horroroso. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Recebendo um feedback horroroso. Espero que vocês não tenham dado feedbacks horrorosos, mas se deram, sempre é tempo de melhorar, né? Muitos são horrorosos porque não foram capacitados para tal, não tiveram treinamento, não sabem das técnicas, replicaram algum modelo do passado. Então, por isso que a coisa não saiu boa ali. Mas, né, a gente sempre precisa dar feedback bom, construtivo e principalmente feed forward, o que eu vou fazer daqui para frente. E na hora da sua promoção, isso é levado em conta também, tá? O que o time está falando de você, né? Qual que é o feedback que você está recebendo? Não só o que você está dando, o que você está recebendo também. E aí o terceiro passo é o aprendizado, que também eu falo sempre, tá? Então, como é que você vai se capacitar e olhar para todas essas tendências, tudo que está acontecendo? Então, tem um monte de curso online, tem gratuito, tem pago, livros, artigos, vídeos, podcast, né, revistas digitais, participar em feiras, eventos, workshops. Ah, Paula, mas a empresa não paga. Então, você não pode pagar algum de vez em quando? Quem sabe aquele 5 mil eu não consigo pagar, mas putz, vai ter um online ali de 500 que eu consigo pagar, tá?
Então, a gente precisa estar participando desses fóruns que trazem as novidades para a gente saber o que está acontecendo e não ficar parado no tempo. E, claro, a mentoria também é uma ótima opção para acelerar esse aprendizado, esse conhecimento, porque o mentor, né, a mentora, no caso eu pego na tua mão para já te contar o que está acontecendo, o que o mercado está querendo, analisar o teu histórico, o teu perfil, as ferramentas, os feedbacks que você tem, pesquisa de clima, one-to-one e etc., para já te apontar o melhor caminho, tá? Pela experiência e por estar antenado com tudo que está acontecendo. Essa pesquisa foi da Korn Ferry, tá? Então, profissionais com essa agilidade de aprendizado são promovidos 2 vezes mais rápido, né? Estão entendendo tudo que está acontecendo, colocando velocidade no aprendizado. E as empresas que têm esses executivos também crescem mais e têm uma lucratividade 25 maior do que os concorrentes. Vão conseguir trazer mais inovação, vão ter time melhor, vão ter alta performance dele e do time. Então, o resultado, no fim das contas, acaba sendo muito melhor. Eu mandei para vocês ali na comunidade esse teste, se você está pronto para ser promovido ou não. Então, quem fez, depois me conta qual foi o resultado. Quem não fez, pega aí o QR Code para fazer quando a gente terminar aqui, ou volta lá na comunidade e pega os links, tá? Para entender se você está pronto para ser promovido. Mas assim, ó, não, e a Paula falou, pelo que a Paula falou, a melhor opção é essa. Não marca agora que você deduziu a melhor opção, mas marca realmente o que você está fazendo no dia a dia para ser fiel contigo e ver mesmo em que pé que está a coisa aí, que precisa ser trabalhado. E aí pensa, se houver hoje 10 concorrentes para a mesma oportunidade de promoção ou de emprego, você seria escolhido? Né? Eu deixo vocês com essa big dúvida, uma pulguinha atrás da orelha, né? Que é para ir trabalhando, para que você seja o melhor candidato, né? O potencial aí, tanto para promoção quanto para emprego. Dentro da mentoria, eu sempre deixo ferramentas, tá? Para vocês irem fazendo, irem aplicando, para ir melhorando as competências que a gente vai falando na mentoria, tá? Mas agora eu deixo aqui para vocês. Então, falando em mentalidade, o primeiro passo. Onde que está o gap na sua estratégia? Segundo passo, na tua postura. O que você precisa lapidar ou mudar para ter essa postura mais estratégica, mais digital? As ferramentas. O teu PDI está alinhado com teus planos? Eu quero ser promovido, mas lá no teu PDI só tem meta técnica ou tem meta de desenvolvimento para você crescer? Né? O que você precisa aprender e lapidar? Qual é o teu perfil? Né? Teu perfil está mais engessadinho, que nem do dinossauro que a gente viu ali, ou já está mais voltado para a mentalidade digital? Outra ferramenta para você desenvolver, mentoria de líderes. E aí, falando em mentoria, vou explicar rapidamente para vocês, né, como é que funciona a minha mentoria, que é o Programa Líder do Futuro, para justamente trabalhar toda essa mentalidade e posicionamento de vocês. A gente faz uma análise de perfil comportamental, a gente vai alinhar o PDI com explorando, no bom sentido, as suas potencialidades e o que a gente precisa minimizar do que você tem de ponto fraco, tá? Transformar, então, a postura para ser menos fazedor e ser mais estratégico. A gente vai falar do seu círculo de influência, a cultura da empresa, como é que você está influenciando isso bem, ou às vezes não tão bem, então vamos influenciar bem, tá? Sempre com ferramentas práticas entre um módulo e outro. E aqui a gente aprofunda bem essa transformação da postura, a gente vai falar de gerações, de inteligência emocional, inteligência social, alta performance, trabalho em equipe, ferramentas de líder coach. Aqui no Impact a gente vai falar de cultura, do seu posicionamento, como é que você se relaciona com outros stakeholders, com o seu líder, né? Então não é só olhar para baixo, mas a gente tem que olhar para cima e para os lados também, tá? Benefícios esperados, com certeza vai mudar essa tua postura, você vai entender melhor o que o seu time quer e precisa, o que o seu líder quer e precisa de você. Domínio no reconhecimento dos perfis de que você tem dentro da sua equipe, entender as mudanças de comportamento por conta da transformação digital dos consumidores, do seu cliente e da sua equipe, saber lidar com as diferenças de cada geração, já fiz um encontro falando sobre esse tema, expertise em liderança do futuro, né, que sempre com foco mais no desenvolvimento dessas competências comportamentais, soft skills que você precisa, domínio dos rituais de gestão, né? Tem muito líder aí que peca ainda. Saída operacional, né? E falar sobre carreira sem medo.
Aqui tem alguns depoimentos, você fala, nossa, Paula, mas tá rosa, né? São antigos esses depoimentos, né? Com a minha outra identidade visual. E eu falei, caramba, né? Postei poucos depoimentos, né? Eu sempre peço vídeo para os meus mentorados, mas todo mundo tem vergonha, né? Fala, precisa ser vídeo? Pode ser escrito? Então, preciso resgatar mais os escritos aqui para colocar para vocês também, né? E das minhas épocas em company, muitos líderes passaram, né, pela mentoria, foram promovidos ou tiveram destaque ali na carreira, mas que estava dentro da equipe e eu não pegava os depoimentos, né? Mas tem os depoimentos informais aqui deles também, tá? Preciso trabalhar mais nisso. E agora perguntar para vocês se vocês têm dúvidas com esse tema, dúvidas, desafios, comentários, traumas. Bom, acho que o tópico é extenso, né, Paula? Então, tinha muita coisa para compartilhar realmente. Primeiro, agradecer, lógico, a oportunidade de receber esse material, ter a oportunidade de discutir com o pessoal aqui também, que é muito bom. Eu acho que uma das coisas que, para mim, chama mais atenção, assim, do que você comentou, foi aquele ponto de comunicação. Eu vejo ainda muito problema em relação a isso. Um dos, né, que chama atenção. Mas, de maneira geral, só agradecer aí pela oportunidade de fazer essa troca com todo mundo. Obrigada, Marco. O que você tem visto de comunicação? O gap, normalmente o que eu vejo, assim, quando você tem culturas diferentes, que era o caso, né, onde eu estava trabalhando, fica difícil para as pessoas entenderem por que cada um se comporta de uma forma diferente. Esquecem que as pessoas não estão no mesmo país, não seguem as mesmas, né, formas de conhecimento, ou Tá. seu desenvolvimento é diferente, e esquecem de fazer algumas perguntas de alinhamento antes de executar a tarefa. Ficam esperando, né, tem aquela expectativa de que todo mundo vai se comportar do jeito que ele pensou. E aí, quando executa, não sai do jeito que ele tinha imaginado. Então, acho que o Tá. alinhamento, às vezes, é interessante você fazer antes, até conhecer um Sim. pouco das pessoas com as quais você vai trabalhar, para que você não tenha essa diferença de expectativa, né? Você já faz esse alinhamento antes, todo mundo entende o que está fazendo. Às vezes são questões simples, mas para quem trabalha com sistema, às vezes uma configuração errada, às vezes uma atitude que vai definir se você vai ter sucesso ou não, ou se vai causar um incidente. Isso mesmo, Marco, perfeito, né? E o papel do líder sempre é fundamental nisso, né? Não esquecer Sim. que a gente precisa alinhar, ou às vezes, para a gente é tão óbvio, né? Em alguns momentos que a gente fala, isso daí é óbvio, eles vão saber. Mas não vão saber, e a gente precisa ir reforçando, né? Concordo contigo. Bom, Paula, você trazendo sempre os temas mais importantes, eu acho que é de grande valia a gente falar sobre isso. Até essa semana não, hoje de manhã eu estou desenvolvendo junto com o TI uma ferramenta de IA. Eu acho que o que fica também nesses tempos que eu noto muito é que envolver as pessoas também no desenvolvimento dos softwares ajuda também a não ter talvez uma resistência em utilizar ferramentas novas e inteligências novas. Porque mesmo a gente falando de gerações mais novas, eu noto que a gente tem uma resistência das pessoas em utilizar coisa que elas não conhecem. Então, coisas que estão desenvolvendo ou foram desenvolvidas especificamente para alguma coisa e elas não participaram desse desenvolvimento. Então, eu notei que foi mais fácil envolver o time no desenvolvimento, mesmo que eles não atuem no próprio desenvolvimento, digamos, a gente seja. Eu dei um pouco mais de tom em algumas partes que a gente precisa para o futuro, mas elas se sentiram mais seguras também de começar a usar a ferramenta. Então, isso ajuda muito depois para agora que a gente está na fase de realmente utilização das ferramentas. Eu acho que esse é um tema super importante que a gente precisa levar cada vez mais para o time também. Legal. E agradeço toda a visão. Acho que para variar um total de zero, você traz uma visão muito boa para a gente parar e pensar no que a gente pode melhorar também. Então tá bom. Queria agradecer vocês, né, por estarem aqui até agora, por terem participado do encontro. Obrigada, gente. Bom descanso.